Dia 23 de novembro de 2023, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia reformado, cidadão brasileiro, grão para todos, grão para todos, grão para todos, recomposição salarial já. Esse vídeo seria feito ontem, ainda no calor dos acontecimentos, mas infelizmente não houve tempo para que isso acontecesse. Eu vou tratar de alguns assuntos. Vou procurar ser breve, embora são assuntos que mereçam, cada um deles, muitos comentários, muitas reflexões. E antes de tratar do primeiro assunto, eu vou lembrar algo que eu falo com frequência, porque pode ser a primeira vez que o senhor ou a senhora está assistindo um vídeo do nosso canal. Tudo o que está acontecendo de ruim no Rio de Janeiro, no Brasil, não é culpa só do que aqueles que estão no momento governando o país, governando o Estado. Isso vem sendo construído ao longo do tempo. Infelizmente, não podemos nem mesmo nos retirar desse processo de degradação nacional e do Estado do Rio de Janeiro, que parece o exemplo mais latente de degradação, tanto que nos últimos anos nós tivemos vários governadores presos. Isso não é à toa. Sem falar nos secretários presos. Isso não é à toa. Prefeitos, deputados, vereadores e por aí vai. Isso não é à toa. Isso é a degradação moral e ética que existe no Rio de Janeiro, como existe em todo o Brasil, mas aqui parece a concentração. O primeiro ponto que eu vou tocar tem relação com aquelas imagens, né, que circularam pela internet. Inclusive eu botei no meu Facebook as imagens como o Rio. 3 vídeos, né, que ocorreram lá. O fato ocorreu lá na Cidade de Deus, né, envolvendo policiais militares e vamos chamar de moradores da comunidade. Eu, em 2014, eu publiquei o meu 3º livro sobre segurança pública. O PP, uma farsa eleitoral. E aqui eu demonstro com clareza solar que a criação das UPPs foi uma farsa para atender um projeto político do então governador do estado do Rio de Janeiro. Por quê? E aí eu volto na minha fala inicial. Nós temos que nos culpar também. Quem não lembra do DPO? Quem não lembra do PPC? Aí dirão, mas peraí, coronel, o DPO funcionava, o PPC funcionava, reprimia a criminalidade na localidade, prendia, mas era um momento completamente diferente. Naquela época, os criminosos não tinham o domínio total do território da comunidade carente como tem hoje. E como vem conquistando ao longo das últimas décadas. Então, essa ideia que agora é maluca, de colocar policial no meio de comunidade dominada pelo crime,
Não faz nenhum sentido. Nós chegamos a ter 9.000 policiais militares em UPPs, uma falta tremenda de policiamento nas ruas do estado do Rio de Janeiro, bairros com carência de policiamento muito grande, municípios inteiros com carência de efetivo policial e 9.000 homens parados lá nas comunidades, distribuídos em locais horríveis, porque eu visitei quase todas as unidades de polícia pacificadora. Algumas eu fui mais de uma vez. Então, antes de escrever o livro, eu conheci bem do problema. Então, aquilo que aconteceu na Cidade de Deus é fruto desse não entendimento de que nós não podemos ter policiamento ostensivo no interior de comunidades dominadas por traficantes de drogas ou milicianos, nem na periferia. Isso facilita, inclusive, a corrupção policial. Você bota o homem lá no meio, ele não pode fazer nada. Quando faz alguma coisa, a população vem toda contra ele, aí ele é imprensado para não fazer nada, não está fazendo nada, o tráfico faz um acordo, a milícia faz um acordo, fica quietinho aí que toda semana você tem um agrado. Então facilita a corrupção policial, expõe os policiais ao risco de morte e de produtivo não tem nada. Só está sendo elitista. Quer dizer que nas comunidades carentes, quem mora lá não tem direito a policiamento? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não se pode fazer policiamento em comunidades carentes dominadas por tráfico ou por milícia. Você não pode fazer porque mantém o homem lá. Não faz sentido. Operação é outra coisa. É outra situação. Então, enquanto o território não for dominado pelo Estado, e não cabe aos militares de polícia retomar território brasileiro, quem retoma território brasileiro, faça uma reflexão e faça uma pesquisa, tentem localizar se a responsabilidade por retomar território brasileiro dominado por grupos armados é responsabilidade das polícias militares ou dos corpos de bombeiros militares ou das polícias civis ou das polícias federais. Então, o que aconteceu ontem não era para acontecer. Mas por que aconteceu? Porque a polícia se desestruturou por completo ao longo das últimas décadas. A dominação política está destruindo completamente a instituição. A instituição perdeu todos os valores. Até os valores relacionados à parte do militarismo, aquela frase: ninguém ficará para trás. Até isso nós perdemos. Então, antes de colocar a cabeça na guilhotina dos policiais que estavam lá, vamos analisar toda essa situação. Não vamos interpretar por trechos de vídeos, vamos pegar a história toda desde o começo. Vamos investigar a história toda. É assim que a gente busca a verdade e tenta promover a justiça. Esse era o lema da primeira Delegacia de Polícia Judiciária Militar e que foi por um tempo lema da Corregedoria Interna da Polícia Militar. A verdade por objetivo, a justiça por ideal, porque fazer justiça não cabia a nós. Mas nós tínhamos que buscar a verdade e apresentar a verdade para que a justiça fosse feita. Aí vem a noite.
Jogo do Brasil. Nós temos um grupamento especial de policiamento de estádio. Eu não sei se ele durou esse tempo todo, se em algum momento acabaram com ele e ele voltou. Eu sei que ele existe. Atualmente ele existe. Ele foi criado na época do coronel Carlos Magno Mazaré Cerqueira, se a memória não está me traindo. O coronel Celso era o chefe da ATAI, Assessoria Técnica para Assuntos Especiais do Comando Geral. Penso eu que seja isso. Mas pesquisem, nunca acreditem na minha palavra. Pesquisem, analisem e tirem as suas próprias conclusões. Então, o policiamento é um evento privado, mas chamam a polícia militar para o evento privado. É como se dessem uma festa e te chamassem para a festa. Então não está fazendo parte da festa. Entra a polícia militar dentro do estádio, olha para a arquibancada, as pessoas estão chegando e nota que está havendo a concentração de torcedores da Argentina em um determinado setor, sem nenhum isolamento do restante da torcida. O que a autoridade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública faz? A autoridade. Quem é o responsável pelo jogo, pelo evento? Aí vai aparecer alguém da CBF, penso eu. Meu senhor, se não promoverem ali o isolamento dos torcedores da Argentina com segurança, não tem jogo. Não, mas como é? Não tem jogo. Assim não tem jogo, porque vai acontecer o seguinte, eu vou lhe explicar. Existe uma tendência muito grande de, durante o jogo, por qualquer motivo, acontecer uma briga lá no meio da torcida. Os argentinos estão envolvidos pelos brasileiros. Aí o senhor vai chamar a polícia para resolver a briga. E na hora de resolver a briga, nós podemos cometer excessos. Então, o senhor deu o seu jeito para proteger os torcedores argentinos. Ah, é problema seu, não é problema meu. Enquanto estiver assim, se continuar assim, não tem jogo. E fala com a imprensa. Olha, eu conversei aqui com um representante da CBF, nós estamos notando ali uma concentração de torcedores da Argentina sem nenhum isolamento. Isso é a fórmula para dar problema. Então, enquanto não isolarem os torcedores da Argentina em segurança, seja lá com a medida que eles forem adotar, não tem jogo. Pronto, faz contato com o escalão superior, narra. Se não houver interferência política, isso é uma decisão absolutamente técnica. Ah, mas vai dar um prejuízo? Não é problema meu. Se o patrocinador vai ter prejuízo, não vai ter. Eu sou a autoridade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Eu queria estar na minha casa, assistindo o jogo pela televisão. Mas se chamaram a polícia militar para cá, então a polícia militar tem que agir como polícia militar. Resultado. Começou o jogo. Entre os hinos, uma pancadaria generalizada lá onde estavam os argentinos, acuados. Os brasileiros também foram acuados, que estavam naquele setor. Chega a polícia e eu não preciso falar nada, porque todos nós vimos. E essas imagens estão correndo o mundo. E o mundo está dizendo, certamente, que nós somos extremamente despreparados para a realização desse tipo de evento. Olha o que a polícia fez. Por quê? Porque a polícia não adotou antes o que tinha que adotar. Não estou aqui levando a responsabilidade para ninguém. Eu estou dizendo o que tinha que acontecer. Eu estou tratando da instituição. A instituição foi chamada, viu uma coisa errada e não adotou as medidas preventivas necessárias. Depois, deu no que deu.
Se não bastasse isso, se não bastasse a derrota do Brasil, eu recebo uma imagem que eu não sei se é autêntica ou não, mas tudo leva a crer que é autêntica, de uma peça legislativa que, em apertada síntese, tem o intuito de autorizar o pagamento da GRAM para os sequelados. Vamos reunir todos em sequelados. Eu li, não sou bacharel em Direito, sou professor de Biologia, fiquei horrorizado. Que texto horrível, que argumentação fraca e completamente alheia à realidade dos fatos. Eu vou dar uma ideia aqui, na melhor das intenções, como cidadão do estado do Rio de Janeiro e eleitor, ao excelentíssimo presidente da LERJ. Eu creio que só deva ter aí um quadro de funcionários efetivos. Funcionários que prestaram concurso, né? E trabalham na LERJ. Não estou falando daqueles que são colocados pelos deputados nos seus gabinetes e em outros setores. Não, funcionários efetivos. Se isso aconteceu, em algum momento teve concurso para isso, fatalmente abriram vagas para bacharéis em Direito. Porque é indispensável a análise técnica, jurídica das legislações. Então, se houve um concurso em algum momento, concursos, existiram vagas. E hoje nós temos alguns funcionários da LERJ bacharéis em Direito. Por favor, crie um grupo de filtro. Grupo de filtro. Se só tiver uns 5 ou 10 nessa situação, já está bom. Qual é a missão deles? Qualquer texto, antes de ir para o site da LERJ, que aí ganha publicidade, antes de ir para o site da LERJ, tem que passar pelo filtro desse grupo. Aí uma peça como essa jamais iria para o site da LERJ, porque a existência dela depõe contra a LERJ. A LERJ já carrega nas costas uma série de histórias. Carrega nas costas a participação na elaboração da Lei 9.537 de 2021, que talvez seja a pior lei já feita no estado do Rio de Janeiro. Carrega nas costas o fato de não estar fiscalizando o executivo. 2 missões: legislar, fiscalizar o executivo. Só faz uma. Ganham para fazer 2, mas só fazem uma. Por quê? Se é público e notório que no caso da GRAM, inclusive deputados da LERJ participaram disso, fizeram vídeos, fizeram festas. Então a LERJ sabe que existem mais de 5.000 pensionistas com a rúbrica de pensão especial que estão recebendo a GRAM indevidamente. Sabem que a GRAM foi cortada e sabem que a GRAM voltou, ninguém sabe por quê. Talvez alguns saibam como voltou. Agora, por que voltou? Eu acredito que ninguém saiba, porque ninguém se apresenta para informar o amparo legal. Então a LERJ não está fiscalizando. Ilustríssimo, excelentíssimo senhor presidente da LERJ, são centenas de milhões de reais que estão saindo do nosso dinheiro que os senhores devem fiscalizar o uso. Quase 2 anos. E os senhores sabem também
que esse é apenas um caso, são mais de 10. Esse número 5.000 talvez seja 10.000, 15.000. Olha quanto do nosso dinheiro que os senhores deveriam estar fiscalizando e não estão, sai todo mês do erário público. Está sendo necessário nós, que não temos a missão de fiscalizar o executivo, até devemos, mas não temos, acionemos o Tribunal de Contas do Estado. 2 anos depois, os senhores não tomaram uma medida para fiscalizar o governo com relação a isso. Isso depõe muito contra os senhores. Pior, depõe contra a LERJ, contra a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado que está sofrendo esse processo de degeneração aceleradíssimo. Aceleradíssimo. O Rio de Janeiro está cada dia pior. Nós temos 2 certezas na vida. Uma, que um dia vamos morrer. Outra, amanhã o Rio de Janeiro estará pior do que está hoje. A governança é muito ruim e caríssima. Gastamos muito do nosso dinheiro para esse Estado funcionar e ele não funciona. Agora, para encerrar, vamos tratar de algo que eu considero um descuido. Nós temos ouvido áudios aí inflamadíssimos, né? Muito inflamados realmente. Por quê? Porque está acontecendo o óbvio e as pessoas estão se surpreendendo com o óbvio. Alguém que faz alguma coisa errada e está ali meio escondidinho, não está aparecendo, quer que investigue ou não quer que investigue? É óbvio que não quer que investigue, porque se investigar, vão descobrir que ela fez um monte de coisa errada e ela vai ter uma série de prejuízos. Agora, se tivesse tudo certinho, o inocente, ele quer que investigue, ele faz tudo para investigar, ele vai lá e até ele denuncia. Ó, estão dizendo que eu estou envolvido nisso, eu quero que seja feita uma investigação sobre isso. Porque ele sabe que não vão conseguir provar responsabilidade dele naquilo, porque ele não fez. Agora, quem fez não quer que investigue, é claro que não quer que investigue. Então, qual é a surpresa? Estão sendo surpreendidos pelo quê? O que nós temos que fazer, e eu venho falando isso, é promover a investigação, é cobrar responsabilidade. Nós fizemos uma série de denúncias para o Ministério Público, que é o único órgão aqui que a gente pode esperar que investigue. Só que o Ministério Público resolveu juntar tudo e fazer uma ação civil pública pedindo grana para todos. Mas a investigação dos fatos que nós denunciamos, ela não está acontecendo, pelo menos eu não tenho notícia. Eu tenho certeza que a situação das pensionistas com a rubrica de pensão especial foi denunciada por vários companheiros. Cadê a investigação? Tem que investigar caso a caso. E aí puxando a corda. São só as pensionistas que estão recebendo e não deveriam receber sendo prolabore faciendo? Não, tem mais. Então puxa. São só esses? Não, tem mais. Então puxa. É preciso investigar. E é claro que eles não querem que investigue. Tanto é que a LERJ não investiga. Não é difícil
de assimilar isso, de guardar isso, para a gente lutar sempre com consciência. Você tem que saber o que você pode esperar do outro lado. Tem um lado que está passando necessidades gravíssimas. Ontem conversei com uma oficial que tem uma comorbidade muito séria. Ela está passando por necessidades gravíssimas. Agora tem um lado que está apavorado, que não quer que investiguem o pagamento da GRAM para as pensionistas com a rúbrica especial. Então, quem puder, vamos ajudar os companheiros que estão nessa situação aqui. Agora vamos todos nós focar em promover a investigação. Vamos voltar a denunciar o Ministério Público, alertando na denúncia para que ele não junte na ação civil pública que pede o GRAM para todos, para investigar o fato. A Polícia Civil não adianta nós denunciarmos esse fato. Não sei, talvez um bacharel em Direito possa nos ajudar nisso. Nós temos uma situação aqui, em termos de dívida. O Estado do Rio de Janeiro deve ao governo federal lá uma fortuna. Está num regime de recuperação fiscal. Quer dizer, não está pagando para poder se equilibrar. O Estado nessa situação, devendo ao governo federal, gastando o dinheiro, o nosso dinheiro, sem amparo legal, sem lei que permita esse gasto. Será que a Polícia Federal pode investigar isso? Considerando que o Estado está deixando de pagar ao governo federal? Não sei, acho até que não. Mas nós temos que buscar investigação. A turma está tão acuada que a turma sumiu, a turma parece assim. Então vamos partir para isso. Vamos concentrar nossos esforços. Vamos lá no TCE, vamos no Ministério Público, vamos fazer documentos. Quando eu digo vamos, não é ir presencialmente. Ir presencialmente é muito importante. Né? Olho no olho é muito importante. Mas às vezes as pessoas não podem. As pessoas não têm tempo. As pessoas têm outros problemas sérios na sua vida além do não recebimento da grana. Então, faz um documento. Manda um e-mail, faz uma denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público aceita denúncia, até anônima. Eu já expliquei aqui como fazer isso. Mas investigar é o caminho para a casa cair. Pode cair na investigação, entre aspas, que o Tribunal de Contas do Estado realizar. A casa caindo, ela vai ter que ser reconstruída. E nessa reconstrução pode vir o GRAM para todos. A investigação é a arma para derrubar isso tudo que está errado. Como eu costumava dizer, esse fato não resiste a 15 minutos de investigação. Então, investigar é preciso, investigar é preciso, investigar é preciso. Juntos somos fortes desde 2007. Parabéns a todos que estão lutando pelo GRAM para todos. Teremos ainda a luta pela recomposição salarial e vamos vencer. Pode demorar? Pode. Já está demorando e muito, mas nós vamos vencer. Por quê? A verdade está do nosso lado. Simples assim.